É normal você pedir o diretório como argumento, porque normalmente eu fiz aqui, inclusive, eu peço só o arquivo e eu acho o diretório. E é um rolê fazer isso. Então, depende. Depende de como que você está estruturando isso para o teu usuário. Tá? Ah, como assim? Deixa eu até ficar de pé. Tô ficando velho. Ficava muito sentado, as pernas doem. Então, o que acontece? Vamos supor que eu quero que o meu usuário diga onde está o diretório. Certo? Então, eu poderia primeiro validar se o diretório existe? Sim. Então, mas ainda assim, eu teria um diretório sendo passado aqui para a classe? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque eu oculto a lógica de ter que juntar o path. Entende? Então, eu poderia fazer isso fora? Poderia. Mas eu tenho uma impressão, mas é impressão, de que é muito mais trabalhoso. Porque assim, toda vez lá no meu código principal que eu tiver arquivo e diretório, eu vou ter que juntar isso antes de passar para a classe. Por que eu não posso só simplesmente passar para a classe e eu escrever esta linha aqui uma única vez? Eu poderia colocar esta linha aqui, inclusive, no post-it, que é para onde eu vou acabar movendo. Já te adiantando o trabalho. Então, por quê? Porque aí agora lá no meu código eu já não me preocupo mais com isso. Eu digo qual é o nome do meu arquivo, qual é o nome do meu diretório, e essa lógica de que tem que ficar juntando esse troço, eu não tenho que ficar repetindo toda vez que eu invocar esse cara. Já fica aqui, armazenado, uma única vez. É porque o que eu fiz foi mal. Só que a partir do momento que tiver um jeito bem burro para achar. Aí a partir do momento que tiverem duas pastas com nome igual, meu código vai quebrar. Isso não é possível porque o sistema operacional não permite. É verdade, né? Então você é inteligente, pô. Mais ou menos. Você é inteligente, te falta experiência. Tá bom. Por quê? Porque o walk é extremamente lento. É lento e é perigoso. Isso. Sim, né? Então você evita o walk com todas as suas forças. Mas eu queria evitar pedir o diretório. Entendeu? Mas nós evitaremos. Então. Né? Porque o que acontece? Nenhum desses arquivos virá do usuário. Certo? Então eu nunca vou pegar nada externo. Ou seja, eu sei onde que esses arquivos estão o tempo inteiro. Mas eu também não queria colocar isso em code. Tipo, escrever o nome do arquivo. E também não faremos. Tá bom. Como que é o jeito de colocar? Aqui, ó. Esse cara aqui é fixo, certo? Certo. Então, por isso que eu chamo ele de barra. Porque o meu projeto começa aqui. Então, o meu exercício bombado é a minha barra. Eu sei que ele sempre vai ter esse nome. Eu sei que a minha estrutura de pastas aqui dentro sempre será essa. Beleza. O que eu não sei? Onde o maluco vai instalar isso. Ou seja, eu não conheço o caminho absoluto da minha barra. Exatamente, eu não conheço o que vem antes. Mas eu posso criar um arquivo de configuração que identifica exatamente isso. Então imagina aqui a seguinte situação. Vamos adiantar. Eu não ia fazer para esse exercício, mas vamos adiantar esse detalhe. Aqui fora, ou pode até mesmo ser dentro do meu source, tanto faz, eu faço um config. Então eu venho aqui, eu vou chamar aqui de settings, porque config a gente vai usar para outra coisa. Mais para frente. Config é para o próprio Python, né? Config é para o próprio Python e config é para algumas bibliotecas do Python. Isso. Né? Então eu tenho que tomar cuidado com a palavra config. Né? Ela é muito comum. Sim. Tem que tomar cuidado com settings também, porque alguns frameworks também usam. Tá? Então você tem que olhar para o framework que você está usando e ver o que ele utiliza. Config a gente não vai usar, porque a biblioteca que a gente usa para teste usa um cara com esse nome. Tá? Então, por isso que eu não vou repetir, porque senão essa biblioteca pira. Tá? E aí, lá dentro do meu settings, eu vou criar um cara que eu vou chamar de BaseDir.
Vou importar a OS aqui, inevitavelmente. Pessoal, eu estou usando a OS aqui para fazer esse tipo de coisa porque a minha versão de Python é a 3.8. Se eu tivesse na versão 3.10 ou 3.11, eu estaria usando uma biblioteca chamada pathlib, que é, inclusive, bem mais organizada do que essa. Tá? Então, aqui, ó, BaseDir, e o que eu vou fazer com o meu BaseDir? Veja lá. Eu vou descobrir onde que esse cara está instalado. Como? Lembra desse cara aqui, lá do Python 1? File. O file me dá o caminho completo do meu arquivo que está executando ele, certo? No caso, ele me dá o arquivo completo do main. Então, o que eu posso fazer? Se ele vai me dar o caminho completo do main, eu quero pegar quem? A pasta do main, certo? Então, eu venho aqui. os.pf.dirname. E agora eu estou na pasta source. O BaseDir tem a pasta source. Sacaram? Eu perdi. Claro, vamos lá. Não, só Não, aqui, ó. Vamos em partes. Vou imprimir o file, beleza? Isso é o file. Aqui, ó. Então, tá vendo que aqui ele tem um settings.py e a pasta dele é a src. Certo? Legal. Isso daqui, ó, pega o diretório desse cara. Quem é o diretório? O src. Então, vamos imprimir esse cara aqui agora. Ó, src. O caminho completo do src. Certo? Legal. Só que é esse o cara que eu quero? Não necessariamente. Porque quem que é a raiz do meu projeto? É essa pasta mais externa aqui, ó. Que é um nível acima do src. Ou seja, eu preciso do dirname do dirname. Certo? Aqui eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Como eu coloquei os settings dentro do source, a pasta que eu quero é a source. Se eu tivesse colocado os settings aqui, em exercício bombado, a pasta que eu quero é exercício bombado. Então, é o meu arquivo de configuração que determina a raiz. É isso aí. Como eu coloquei dentro do source, é só isso. Por quê? Porque eu quero que a source seja a raiz. Aqui eu tenho o meu arquivo de configuração. Nesse meu arquivo de configuração, eu posso colocar uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas que a gente vai usar ou não. Aí, o que eu venho aqui no meu main? Cadê o main? Aqui. From settings, import, BaseDir. Agora eu sei onde está a pasta dos meus arquivos o tempo inteiro. Eu poderia ir além ainda. Porque os meus arquivos estão aqui em .db, certo? Eu venho aqui em settings. Onde é o diretório dos meus arquivos? Então eu venho aqui, FileDirs. Outra constante, certo? Porque eu sei que essa pasta não vai ficar mudando. E aí eu venho os.pf.join. Estou juntando caminhos, certo? Agora sim eu preciso de um nível acima, porque DB está fora. Então o que eu vou fazer? Vou mover este cara para cá. Então veja que aqui ele já fez esse favor para mim. Vocês vão ver que algumas coisas vão dar pau, tá? E aí agora, o que eu tenho aqui dentro? Se o settings está aqui fora, a pasta dele é o exercício bombado, certo? Então, onde estão os meus arquivos? PB, vindo lá do BaseDir. Então, essa é a minha pasta com os meus arquivos. O meu banco de dados. O DB está dentro do source? O DB está dentro do source? O DB está dentro do source, então vamos devolver o settings para cá. Obrigado, não tinha visto. Ele configurou?
Não, fica só settings. Certo? Então, aí agora eu faço o quê? Toda vez que eu tiver que passar o diretório do meu banco de dados, eu uso FileDirs. Então vamos supor que eu preciso chamar agora esse cara, certo? Eu não vou fazer isso no meu main, mas vamos lá. Eu teria o quê? Recebe gerenciador de arquivo. Que ele vai sugerir aqui para importar, assim espero. Nome do meu arquivo, sei lá, Batman.txt. Modo de abertura. W, porque ele não existe, não? Diretório. FileDirs. Sacou? Eu poderia ir além? Poderia. Muito além, diga-se de passagem. Eu poderia vir aqui e o default desse cara vira isso. Por quê? Porque agora no meu código inteiro eu só chamo o diretório se eu efetivamente pegar alguma coisa que está fora do meu banco de dados. E aí essa classe vira extremamente genérica, certo? Porque eu posso lidar com o meu banco de dados inteiro e com qualquer outro arquivo que meu usuário mande. Sacaram? Deu para entender isso? Então, criei um arquivo de settings. Todas as minhas constantes ou configurações da minha ferramenta vai para o meu arquivo de settings e aonde necessário eu importo. E aí agora eu garanto que eu sempre tenho o local correto. E se quem está instalando isso quiser mudar o lugar do banco de dados, ele pode? Pode. Ele entra no arquivo de settings e muda isso. E aí ele instala onde ele quiser. Ele poderia instalar o banco de dados no storage, por exemplo, que está fora aqui da estrutura. E aí eu coloco aqui o caminho. E beleza. Está configurado. Essa é a ideia. Mas vamos apagar isso. Tá? Então aqui, agora eu tenho o nome, certo? Que é a construção do diretório mais o